Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje, quinta-feira, 22 de outubro. Lembrando que na nossa comunidade paroquial, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a partir das 6h30 da manhã, adoração ao Santíssimo, exposição, o dia inteiro adoração. E às 19 horas, o grupo de oração da Renovação Carismática na Igreja Matriz. Hoje também, na quinta-feira, se você quer confessar, quer ter um direcionamento espiritual, quer ter uma orientação espiritual, você pode se dirigir à Secretaria Paroquial, marcando o seu horário para ser melhor atendido pela nossa comunidade paroquial. Vamos partilhar, escutar e partilhar o Evangelho de hoje, né, que é um momento de alegria, de formação e de crescimento espiritual, essa partilha do Evangelho que sempre nós fazemos. Hoje, nós fazemos memória de São João Paulo II. Foi o Papa recente, que tantos de nós conhecemos o seu pastoreio. Hoje é dia do protesto mundial contra o uso de eletrochoque, é dia da praça, dia do paraquedista e também hoje nós fazemos memória porque na data de hoje, em 1985, Gregório Alvarez, o último ditador do Uruguai, é condenado a 25 anos de prisão. Vamos escutar o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, os versículos do 49 ao 53, que diz: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra. Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um evangelho um tanto quanto difícil de escutarmos, com palavras aparentemente ou à primeira vista dura e pesada. O discípulo vive debaixo do julgamento de Deus, que o vacina contra toda hipocrisia. Lucas, capítulo 12, de 1 ao 9, vai nos lembrar bem isso. O julgamento se revela no mistério pascal de Jesus, que, dando-nos o Espírito, nos batiza no fogo do mesmo Espírito, depois que ele próprio foi mergulhado nas águas da morte. É a sua vinda escatológica, já realizada na cruz, que julga o mundo para salvá-lo. Na Eucaristia, fazemos dela o centro da nossa vida. É ali que buscamos força para o discernimento e, discernindo, nos distanciarmos cada vez mais do mal. É na Eucaristia que buscamos força para, de forma coerente, verdadeira, nós testemunharmos o Evangelho do nosso Senhor de forma espiritual, social, humanitária, vivenciando e nos preocupando uns com os outros. É na Eucaristia que nós nos preparamos para nos comportarmos no mundo, já fazendo daqui um novo céu, uma nova terra, como apelo para mudar o critério de vida, convertendo-nos do fermento dos fariseus ao fermento do reino. O capítulo 12, já acendemos a isso nas outras passagens, é uma catequese sobre o que significa agora ter fé na volta daquele que morreu, ressuscitou dentre os mortos e nos deu o seu Espírito. Lucas, o mais histórico de todos os evangelistas, reflete sobre a fé como história e sobre a história como história de fé. Para o terceiro evangelho, a história é memória de um passado e projeto para um futuro que se realiza no presente. Aquele que ainda virá no futuro já vem agora no testemunho de quem caminha no presente, como ele caminhou quando estava entre nós, lembrando desta forma o passado. Assim como Jesus teve que atravessar as águas e o fogo para cumprir o amor do Pai, o discípulo deve passar pela água e pelo fogo da decisão, optando com determinação por Jesus. O presente é o tempo da conversão. A conversão é o verdadeiro discernimento.
Tendo como referencial a conversão, os seres humanos se dividem em duas categorias. De um lado, os que se acham justos, podem ser religiosos ou ateus, e por isso não têm necessidade de salvação e não se convertem. Do outro, os pobres pecadores, que sabem que sozinhos não podem chegar a lugar nenhum e por isso se convertem ao dom de Deus. Assim, e só assim, cessa a presunção ou o desespero e vem a salvação. O fogo é o fogo do juízo final, ou o fogo de Pentecostes. Na realidade, trata-se da mesma coisa. O julgamento definitivo de Deus é o dom do seu Espírito. Marca o início dos últimos tempos, em que somos chamados à conversão e à vida nova no batismo, como Atos 2,17 e também do 38 ao 40 vai nos lembrar, ou mesmo Lucas 3,16. Pedro, tomando a palavra em Pentecoste, diz que estamos nos últimos dias, lá em Atos 2,17. É o último fruto da missão, realização de todo o desígnio de Deus. Na Eucaristia recebemos o Espírito. Na comunhão recebemos o Espírito Santo. Esse fogo que água nenhuma pode extinguir, como o Cântico dos Cânticos 8,6 vai nos lembrar. Este fogo é o amor de Deus por nós, que se revela e brota da morte do Filho. A paz que Jesus nos traz passa pela divisão, pela escolha, pelo discernimento. Não é uma paz qualquer que possa comprovar numa liquidação. Ela custa o caro preço da vida doada de Jesus. Como São Paulo, lá em 1 Coríntios 6,20 e também 7,23 vai nos lembrar, assim como em Romanos 3,24. Mas esta paz renova todas as coisas, também como São Paulo em 2 Coríntios 5,17 e em Apocalipse 21,5 vai nos lembrar. Essa divisão é a decisão que o seguimento de Jesus e o compromisso com o reino exige. Essa decisão comporta cortes e com estes cortes, muitas dificuldades na nossa vida, dificuldades profundas ou decisões profundas, melhor dizendo assim, que devemos tomar, decisões que vão exigir de nós profundas convicções, porque não há conversão, mudança sem dor. Nós estamos no mundo, mas precisamos saber que não somos do mundo. Por isso a divisão que o Senhor vai dizer, o pai vai ficar contra filho, filho contra pai, e aquilo que escutamos no Evangelho. Isso se dá porque em um momento da nossa vida nós vamos precisar optar por Deus e estar com Deus, consequentemente vai ser não estar contra, mas se opor tudo aquilo que não é capaz de acolher o Senhor. Não estar contra como inimigo, mas se opor, estar contra para, desta forma, com o exemplo, motivar aqueles que não foram capazes de optar pelo Senhor, ou ainda não foram capazes de optar pelo Senhor, tomarem a decisão ou as decisões a partir da nossa atitude de vida. Não é uma oposição ou um estar contra que provoca uma divisão de inimizade, mas é uma oposição que exige de nós conversão diária, que é fruto da convicção e que vai exigir do outro também essa conversão e mudança de pensamentos e atitudes a partir do nosso testemunho de vida. Que o nosso amor pelo Senhor seja maior do que todas as coisas deste mundo e que nós nos encontremos pela Eucaristia, pela palavra que nós escutamos e partilhamos e pelo testemunho dos nossos irmãos preparados para a cada dia testemunharmos o amor de Deus e as virtudes cristãs, mesmo que isso signifique nos colocar contra aqueles que são tão importantes na nossa vida e que também amamos, mas que colocamos Deus e amamos o Senhor sobre todas as coisas, porque amando desta forma, amamos melhor os nossos irmãos e vamos motivá-los também a amarem melhor a si e aos seus próximos. Que nós, meu irmão, minha irmã, sejamos tocados por esta palavra, motivados a vivermos conforme o Evangelho. E assim, cada dia, testemunhemos o amor de nosso Senhor. Fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.